Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Regioli, estamos aí na nossa aula presencial remota. A gente está fazendo uma aulinha de revisão na disciplina de marketing, pessoal de administração, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouco de marca, ok? Vamos tentar entender um processo para a gente encerrar toda essa questão da primeira parte do marketing, né? Que eu acho bem interessante. Então a gente vai falar um pouco de marca. Então aqui ó, o que a gente tem que sempre lembrar: ninguém sabe exatamente quando surgiu realmente a primeira marca. Ok? O que a gente entende, o que a gente relata, o que a gente sempre estuda é que a marca, vamos dizer assim, ela sempre teve essa questão da diferenciação perante os demais. Tá? Na Idade Média, vamos dizer assim, na Idade Antiga, existia uma preocupação de você possuir um nome forte. Por exemplo, os artistas sempre tinham um nome forte perante o outro. Tá? Então a gente tinha Michelangelo, tinha Da Vinci. Então esses caras, o que eles faziam? Eles assinavam, vamos dizer assim, as suas obras de arte e automaticamente eles endossavam isso. Então a gente começa a entender que a originalidade, o principal, o início de tudo isso surgiu com as artes, tá? Onde um autor, um artista ou outro, eles se diferenciaram perante os demais simplesmente pela assinatura, vamos dizer assim, das suas obras, ok? Pensando nessa continuidade, nós entendemos que a marca ela teve um grande crescimento, ou uma grande prospecção, vamos dizer assim, e ganharam muito mais relevância dentro do mercado a partir da Revolução Industrial ali, finalzinho do século XIX, ali começo do século XX, onde teve essa grande ênfase dentro do mercado. Então o que aconteceu nessa fase aí? As empresas começaram a produzir bens muito parecidos, vamos dizer assim, um com o outro, em escala, coisa que não existia no passado. Então o que eles tiveram que fazer devido a essa era competitiva de mercado? Eles tinham que começar a se diferenciar um do outro, né? Uma marca diferenciada da outra. Então a gente começa a entender que a marca aí começou a se desenvolver nessa época. Mais um fator muito grande de desenvolvimento, principalmente de impulsionamento de consumo de marca, nós dizemos que foi graças ao desenvolvimento tecnológico. E no caso, nessa época, a gente desenvolve pelas ferrovias, ou tem essa ideia das ferrovias. Por quê? Porque nessa época, a cidade, vamos dizer assim, onde chegava uma ferrovia, ela só era, vamos dizer assim, considerada grande com a chegada desse advento. Então o trem chegava a esse local. E a partir do momento que o trem chegava a esse local, significava que ela estava crescendo, que ela estava se expandindo, que ela estava se desenvolvendo. E com a chegada, vamos dizer assim, da ferrovia, chegavam outras coisas, principalmente produtos. Tá? Então, com essa questão do produto, a gente começa a entender que a marca já estava envolvida e as pessoas começaram aí a ter definições ou querer determinados tipos de produto existentes no mercado. Tá? Qual é o conceito, então, para a gente trabalhar? Esse aqui eu já disse como é trabalhado na nossa aula remota. É um conceito da Associação Americana de Marketing, onde ela diz o quê? Que uma marca pode ser considerada um nome, um termo, um símbolo, um desenho, ou você trabalhar uma combinação de tudo isso, né, em prol da sua empresa. Para quê? Para que ela seja simplesmente identificada pelos seus consumidores e ela não seja algo parecido com o seu com o seu concorrente. Tá? Se a gente não tivesse essa definição antiga aí da AMA lá de 1960, nós simplesmente começaríamos a entender que a marca, se ela não existisse, ela simplesmente seria algo muito parecido com o outro, não teria definição nenhuma. Tá? Nesse caso não, ele já serve como diferenciação. Mas o principal, e na minha visão, dos conceitos mais abrangentes que nós temos de marca hoje, como eu relato, é de uma autora brasileira chamada Clotilde Pérez, que além de tudo aquilo que ela fala, né, da definição da AMA, tudo aquilo bem correlacionado que o Kotler trabalha, ela vai um pouquinho mais além. Então ela trabalha muito com essa questão de afetividade que uma marca trabalha em relação às pessoas. Ou seja, nós consumimos produtos e talvez adquirimos serviços dentro do mercado que já foram concebidos, talvez utilizados pelos nossos familiares e estão aí perpetuando na nossa família até hoje. Beleza? Então é isso que a gente diz. Eu tenho uma certa afetividade com determinadas marcas, determinados produtos existentes no mercado, porque eu já venho com uma herança, ok? Com uma herança que veio dos meus antepassados. E isso vai talvez perpetuar aí por um futuro. Então nós temos
simbologia afetiva com essas marcas no mercado. Então nós temos aí dois tipos para a gente trabalhar a marca. E dentro dessa questão, nós entendemos que a marca ela nos vende benefícios, tá? Então a gente sempre lembra automaticamente de produtos ou serviços que nós temos. Então a gente, através dessas definições, conseguimos entender todo o processo criado pela Clotilde Pérez. Então a gente entende que a marca tem personalidade própria e ela tem que estar em sintonia com tudo aquilo que ela representa no mercado, tá? A marca sempre pode ser trabalhada de duas formas. Ou eu pronuncio ela, como a gente tem aí a parte escrita, né? E a gente consegue fazer a leitura, como Petrobras, Volkswagen e Shell. E eu trabalho também a simbologia, que é a representação gráfica, né? Que também a gente consegue fazer a leitura. Petrobras, Volkswagen e Shell. O que é interessante aqui para a gente pensar, que para uma marca chegar nesse quesito de representação, ela tem que ser repassada junto, ou tem que ser trabalhada junto com essa questão pronunciada. Ou seja, elas vão trabalhar juntas de forma unificada e a passar do tempo, vamos dizer assim, com a similidade dos seus consumidores, você vai tirando a parte escrita, deixando somente a simbologia e a pessoa vai conseguir fazer a leitura da mesma, tá? Para a gente trabalhar tudo isso, nós temos que pensar nessa questão aí de decisão de marca. E aqui o Piato ele deixa muito claro sobre tudo isso. Então a decisão da marca sempre tem que estar a ideia do que você quer, do que você está pretendendo com ela, tá? E se você realmente tomou uma decisão ou não de usá-la, você vai ter algumas consequências positivas ou negativas correlacionadas a ela, né? Primeiro, se você optasse em não utilizar as marcas em seus produtos, bem simples, né? A utilização de marca vai levar os seus consumidores a ter uma estratégia de marca aí, né? Commodity ou marca genérica. Lógico, né? Você não vai ter custo nenhum correlacionado a isso, porque seus consumidores não vão ter percepções, você não precisa investir em mídia, você não precisa investir em questões correlacionadas à simbologia, nada. Né? Simplesmente você não tem custo, só que você também, dentro dessa questão, não tem aceitação perante os seus consumidores, tá? Mas se você realmente optasse em utilizar a marca em seus produtos, o que aconteceria? Ela vai proporcionar aí um custo adicional à sua empresa, tá? Principalmente relacionado à questão de comunicação. Você vai ter que investir em mídia. Investindo em mídia, automaticamente você tem custo, mas tem vantagens para a sua empresa. Quais são essas vantagens assim perante os seus consumidores? Primeiro, você vai identificar a origem do produto, você vai identificar, vamos dizer assim, a marca, a questão da proteção, da legalização dessa marca, tudo correlacionado a ela. Segundo, a marca facilita a compra e reduz o tempo de decisão. Vamos lembrar, se você já existe um produto que você conhece, você precisa adquirir, o seu tempo é corrido, você já entra num supermercado onde ele está sendo vendido e obtém esse produto de uma forma muito mais rápida. E o terceiro, você confere, dependendo da situação, um status diferenciado perante seus concorrentes. Tá? E aí, para a gente fechar, as marcas precisam morrer? Não, marca não precisa morrer. Tá? Isso que a gente tem que pensar. Como a gente viu na nossa aula, nós temos aí marcas centenárias no mercado. Mas o que acontece? A marca ela só morre, vamos dizer assim, se existe uma má gestão perante, vamos dizer assim, as pessoas que estão no comando dela. E hoje também nós levamos muito em consideração a questão da globalização, porque a globalização em si, ela cria marcas rejeitadas no mercado, beleza? Mas de uma forma muito ampla, de uma forma muito distinta, a marca não morre, ela não precisa morrer. Beleza, pessoal? Então nós encerramos aqui a nossa última revisão. Lembrando que eu vou encontrar vocês para a nossa live hoje, né, às 9 horas, segundo horário aí, para que nós possamos discutir um pouco mais tudo a esse respeito.